Amém, graça e paz, Igreja do Senhor, Deus abençoe a vida de cada um de vocês nessa manhã. Quero convidá-los a se colocarem de pé, vamos dar início a esse tempo de adoração ao nosso Deus. Quero convidar você nesse primeiro momento a orar agradecendo ao Senhor por mais essa manhã, a orar agradecendo ao Senhor por mais esse domingo, essa semana que se inicia, porque como diz a palavra do Senhor, é alegria para nós estar no lugar de adoração, é alegria para nós estarmos na casa do Senhor, reunidos uns com os outros, para adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Feche os seus olhos, vamos orar agradecendo ao nosso Deus por mais esse tempo. Senhor, muito obrigado, ó Pai amado, pela semana que passou. Obrigado, Senhor, pelos primeiros dias desse mês de agosto. Obrigado, ó Pai, porque é mais um mês que caminhamos na Tua presença. É mais um mês, Senhor, que caminhamos debaixo da Tua boa mão poderosa. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não permitiu que viéssemos a nos perder. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos guardou, nos livrou de todo mal. Nos livrou, Senhor, nas ruas. Nos livrou, Senhor, dos acidentes domésticos. Nos livrou, Senhor, dos acidentes no lugar de trabalho, no lugar de estudo. Obrigado, Senhor, porque a cada passo, a cada respirar, a cada manhã, a cada anoitecer, o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda. Nesse domingo dos pais, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Pai. O Senhor é o nosso Pai que está no céu, como diz a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. O Pai nosso que cuida das nossas vidas, nos dá provisão, nos dá pão, nos dá, Senhor, aquilo que precisamos, todo o recurso necessário, seja ele espiritual, emocional, físico, é o Senhor que provê todas as coisas. Obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor. Obrigado, ó Pai, por esse culto que se inicia, que nós já temos uma certeza de uma coisa: o Senhor vai nos abençoar mais uma vez nesse momento. Porque sempre que abrimos a Tua palavra, sempre que erguemos a nossa voz, as nossas mãos para Te adorar, o Senhor vem e faz algo de diferente em nosso meio. O Senhor derrama sobre nós aquilo que precisamos. Nós Te agradecemos e Te louvamos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Salmo 63, texto da palavra de Deus, palavra revelada, palavra que traz paz ao nosso coração. Sempre que abrimos a Bíblia, sempre que abrimos as Escrituras, amados, o Senhor, Ele nos alimenta, o Senhor fala conosco, e esse texto especialmente, que nos prepara para a adoração, ele vem nos declarar a respeito da sede de Deus. Salmo 63, nós vamos ler ele todo, do versículo 1 até o versículo 11, você que nos acompanha pela transmissão, que a bênção do Senhor seja derramada sobre a sua casa também, em nome de Jesus. Salmo 63, a palavra do Senhor que declara assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim eu Te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos, como de saborosa comida se farta a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito durante as vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. À sombra das Tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a Ti, a Tua mão direita me ampara. Versículo 9. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, e virão a ser pasto dos chacais. Versículo 11, e por último: mas o rei se alegrará em Deus, quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Eu quero ler mais uma vez com você o versículo 3,
que para mim é a declaração mais linda desse salmo, versículo 3, que diz assim: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Eu quero convidar você nessa manhã, esse momento que você vai adorar ao Senhor, que você possa me louvar com essa palavra no teu coração. A graça de Deus é melhor do que a vida. A graça de Deus é a nossa vida, é por ela que andamos, é por ela que caminhamos ao lado dele. Quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Eu quero apresentar ao Senhor a vida dos ministros de louvor, apresentar a sua vida. Você que puder, estenda suas mãos aqui para frente, vamos profetizar a bênção de Deus. Ô Pai amado, abençoa a vida do Lucas, abençoa a vida do Tiago, abençoa, Senhor, a vida do Isaac. Toma nas tuas mãos a vida do Igor e da Natane. Abençoa, Senhor, a André na recepção. Toma, Senhor, a minha vida, a vida de cada irmão e irmã que está aqui, Senhor, nessa manhã, aqueles que estão a caminho desse lugar. Abençoa, Senhor, aqueles que já estão nas ruas. Senhor amado, nós te pedimos a tua bênção mais uma vez. Seja adorado aqui nessa manhã, seja adorado, Senhor, nas casas, seja adorado, Senhor, onde o seu nome é exaltado, é glorificado e é declarado. Senhor, onde colocamos a planta dos nossos pés, que seja ali o teu nome exaltado, e que assim seja nesse culto, Senhor. Receba os nossos louvores, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Louvemos ao Senhor. Vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, o teu colo, ó Altíssimo. Portas que se fechem diante da sua voz, não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele
tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Santo, santo és o teu nome, Senhor. O único Deus, Santo Deus poderoso. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem, escudo para os que nele crêem. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
Ti confiaremos, Senhor. Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Marcos capítulo 10, nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 46. Marcos capítulo 10, nós vamos ler do 46 até o 52. Texto que fala sobre a cura do cego de Jericó, e que nós possamos ler aí com bastante atenção em cada detalhe que esse texto da palavra do Senhor nos revela. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 48, e muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver
e foi seguindo Jesus estrada fora. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração nessa manhã, que você possa ser abençoado nessa mensagem e que o Espírito Santo de Deus possa abrir o nosso entendimento. Senhor, eu te peço, use a minha vida, Senhor, para louvor da tua glória, que o Senhor possa, Senhor, usar para abençoar a vida dos irmãos e irmãs aqui nessa manhã. Nós oramos assim e te pedimos, Senhor, lance por terra toda distração, todo o atrapalho, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, mantenha a sua Bíblia aberta aí, para nós acompanharmos ao longo desse texto da palavra do Senhor. Amados, esse é um relato que é muito cheio de detalhes. Ele traz para nós aqui um texto onde muitas pequenas coisas vão sendo apresentadas e nós precisamos estar ligados para não perder absolutamente nada. Esse texto que fala sobre a cura do cego Bartimeu nos apresenta ali pérolas maravilhosas de revelação da palavra do Senhor que muito tem a nos ensinar. E o tema dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês é o mistério da capa. O mistério da capa. Grava bem esse tema aí, porque daqui a pouco você vai entender o que eu quero dizer com isso. E falando aqui ainda numa palavra de introdução, para te colocar aí no cenário onde acontece esse relato, o Senhor Jesus, ele foi para Jericó com os seus discípulos. E ao sair de Jericó, ele começa então a sua caminhada rumo a Jerusalém. Jesus sai de Jericó e ele vai na direção de Jerusalém, e nós sabemos bem o resto da história. Ele estava indo para o lugar onde ele seria preso, seria condenado e morto, mas também seria glorificado. O nosso Senhor então, ele está naquela estrada, a estrada de Jericó para Jerusalém. E essa é uma estrada que daqui a pouco a gente já vai voltar nela, porque é uma estrada que tinha muitos perigos, e você já vai entender o porquê que algumas coisas aqui acontecem. Mas ainda na introdução eu quero destacar para você o seguinte: eles estavam numa peregrinação rumo a Jerusalém. E aí algumas coisas bem interessantes que a gente nota na palavra, né? Semana passada eu falava sobre isso, que os discípulos de Jesus, eles pareciam não entender muito o que estava acontecendo até que Jesus morresse e ressuscitasse. Se você voltar aí um pouquinho nos versículos anteriores, no versículo 35 até o 45, você vai ver aqui o pedido de Tiago e João. Qual que foi o pedido deles? Senhor, quando o Senhor estiver lá no trono, deixe que fique um à sua esquerda e um à tua direita. Porque na cabeça deles, eles ainda não tinham entendido o que Jesus estava falando. Eles estavam imaginando que, ao irem para Jerusalém, eles iriam chegar lá, Jesus ia tomar o trono, Jesus ia tomar o governo, o poder, e eles iriam então ter prestígio que eles gostariam. Só que nada disso estava acontecendo. Jesus estava indo para Jerusalém para algo muito maior. Mas aí isso nos mostra o seguinte: às vezes nós estamos caminhando com Deus, nós estamos na peregrinação, digamos assim, com o Senhor, e a gente perde totalmente o foco do que realmente interessa. A gente vê muitos casos assim, de pessoas que aceitam Jesus, são batizadas, e aí pensam que ali acabou o ciclo. Agora é só esperar morrer ou Jesus voltar, porque eu vou para o céu. Agora é só esperar. E às vezes pensa que é só esperar passar o tempo. No caso dos discípulos aqui, eles imaginavam que o mais importante era a caminhada para Jerusalém. Só que o reino de Deus, grave bem isso também, o reino de Deus, ele é estabelecido nos encontros. O reino de Deus, ele é estabelecido nos encontros que temos com pessoas, através daquilo que o Senhor nos proporciona. Viver e estabelecer o reino de Deus não é só passar o tempo, mas é viver os encontros do trajeto. Não é só esperar agora o tempo passar, Jesus voltar ou eu morrer, mas é ser útil na obra, é ser bênção na obra, é ser bênção onde o Senhor nos coloca. Todos nós, o Senhor olha para nós, e a palavra do Senhor nos declara isso, o Senhor vê vasos com utilidade para a glória de Deus. Você não foi esculpido. Nós ganhamos aqui, eu quero até enfatizar, nós ganhamos aqui do irmão Leandro, ele fez aqui para nós aqui, essa escultura de madeirinha aqui, com a cruz e a chama da igreja metodista, lindo demais.
O Senhor, Ele não fez de nós uma escultura para ficar parado na prateleira dele. O Senhor não te resgatou, Jéssica, Drica, Ana Paula, para te colocar numa prateleira para você ser apenas um enfeite. Mas o Senhor nos resgatou, Josi, e Ele nos fez um vaso para a sua honra. Ele pega o barro, eu e você, e faz vasos para serem úteis na sua grande obra que Ele tem para realizar nesse mundo. Então, não é só passar o tempo, mas é estar atento a quem está pelo caminho. E aí eu quero destacar o primeiro ponto dessa mensagem aqui para você. Você que está marcando, marque aí. A miséria de Bartimeu. Eu quero começar apresentando para você esse homem. Está aqui no versículo 46. Acompanha aí comigo aí. E foram para Jericó. E quando saía Jesus de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, agora aqui ó, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Uma coisa interessante, quando nós vemos sobre o dia a dia dos judeus, na cultura judaica ali, nós percebemos que havia naquele tempo, Márcio, muitas pessoas com deficiência visual. E naquele tempo, é uma coisa meio óbvia que eu vou falar agora, mas às vezes a gente nunca para pensar nisso, Lucas, que naquele tempo não tinha hospital. Você já parou para pensar que naquele tempo não existia hospital, não existia abrigo? Então, quando alguém tinha uma deficiência visual ou uma doença incurável que deixava aquela pessoa inviável para trabalhar, geralmente aquelas pessoas iam para a mendicância. Elas se tornavam mendigos. E Bartimeu aqui é um caso de um cego mendigo. O nome dele significa filho de Timeu, e ele era de fato filho de um homem chamado Timeu. E nós temos pouquíssimas informações aqui sobre a vida dele, mas o que temos é o seguinte: Bartimeu era um cego mendigo que estava à beira do caminho. Naquele tempo haviam muitos mendigos em Israel. A pobreza assolava a vida de muitas pessoas que ficavam à beira do caminho esperando ali receber alguma esmola, receber ali alguma coisa. Então, Bartimeu era mais um naquela população de mendigos que havia naquela terra. E a palavra nos declara, e aí eu chamo a atenção de você nessa manhã ou nessa noite, você que nos assiste aí, atenção aos detalhes do texto. Bartimeu era um cego mendigo que estava sentado à beira do caminho. Bartimeu estava isolado, estava à margem, estava ali sucateado. E quando os discípulos passam por ele, o Bartimeu começa a gritar, começa a se exaltar, porque ele ouviu dizer que quem estava passando por ali era Jesus, o Nazareno. E certamente ele já tinha ouvido falar sobre o que Jesus poderia fazer. E ele começa então a gritar, ele começa então a colocar para fora tudo aquilo que tinha no coração dele, porque a grande oportunidade da vida de Bartimeu estava passando ali diante dele naquele momento. Diante dos olhos cegos daquele homem estava a solução que ele tanto esperava, que ele tanto procurou a vida inteira, que ele tanto esperou. E ele começa a gritar, a gritar, a gritar. E nós temos aqui no relato o seguinte, olha o versículo 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Diz a palavra que as pessoas chegaram para Bartimeu e falaram para ele calar a boca. As pessoas que estavam passando ali com Jesus, porque os discípulos tinham um entendimento errado naquele momento, a multidão, de que Bartimeu estava atrapalhando a caminhada deles rumo a Jerusalém. Bartimeu era só mais uma voz, não dá ideia para esse camarada não, mais um aí que está gritando, atormentando. E aí Bartimeu continuava a gritar, porque ele entendeu que ele precisava insistir, que ele precisava buscar de toda a sua força aquilo que ele estava precisando naquele momento, a insistência de quem sabe o que precisa. Bartimeu nos ensina aqui uma coisa: só nós sabemos o que nós realmente precisamos na nossa vida. É como eu falei na quinta-feira, lá na transmissão, tem lutas que você atravessa, que você enfrenta no seu íntimo, que só você sabe que você está enfrentando.
E só você sabe o que você enfrenta, então só você sabe o quanto vale aquela insistência sua na bênção do Senhor. Quanto que vale essa sua insistência como a de Bartimeu, que gritava, as pessoas chegavam para ele e diziam, cala a boca, para de imitar o mestre. Mas Bartimeu sabia o que ele precisava. Bartimeu sabia o que ele precisava e sabia também que quem passava na frente dele naquele momento poderia abençoá-lo naquele momento. Ele entendeu que aquilo era uma oportunidade preciosa. Bartimeu teve a oportunidade da vida ali naquele momento. Ele poderia ter ficado entre duas opções, ou ficar ali, cala a boca Bartimeu, e voltar a sentar no cantinho dele, ficar calado ali esperando, deixa quieto, ou então encarar, e Bartimeu nos dá aqui uma lição de coragem. Não adianta, amados, nós darmos ouvidos a pessoas que vêm para tirar a nossa esperança. Por que você ainda está insistindo nisso? Por que você ainda está buscando isso? Por que você leva esse negócio de Bíblia tão a sério? Por que você fica insistindo nessa pessoa, insistindo nessa situação, insistindo nesse sonho? Por que você está insistindo nisso? Larga isso de mão. Só você sabe o preço, o valor daquilo que você tem buscado nas mãos do Senhor. Só você sabe o preço e o valor que você tem buscado no relacionamento com Deus. Só você sabe o quanto que você é dependente desse Deus. Então não dê ouvidos a quem está marchando pelo caminho e que não conhece as suas necessidades. Amado, se você está se humilhando aos pés do Senhor, se você está gritando ao Jesus que está passando diante de você, não permita que a multidão cale você. A multidão tenta nos calar de diversas maneiras, é debochando da nossa fé, é zombando da nossa fé, é perseguindo a nossa fé, é criticando, é fazendo um monte de coisa, mas não permita que nada disso venha te parar. Bartimeu continuou gritando, porque o não ele já tinha, como a gente dizia aí, né? Ele já estava mendigando ali há muito tempo. O não ele já tinha ali na mão dele. Aquela era a grande oportunidade. Bartimeu estava atravessando anos de profunda miséria. Miséria na sua saúde física, miséria na sua vida econômica, miséria na sua vida relacional, porque certamente aquele homem não tinha a quantidade de amigos que uma pessoa normal em Israel, em Jerusalém, poderia ter. Ele era um mendigo, tudo que ele tinha era a sua capa e a sua miséria. Amados, o nosso Deus tem tudo o que precisamos. Então o primeiro ponto dessa mensagem, que eu destaco aqui nessa manhã para você, é sobre a miséria de Bartimeu. E eu quero ainda te destacar uma outra coisa. Às vezes a gente lê o texto e se coloca no lugar de Bartimeu, né? Só que eu quero fazer uma dinâmica aqui nessa pregação do seguinte, colocar a gente sempre dos dois lados, porque às vezes nós fazemos parte da multidão que está seguindo Jesus. A multidão que está seguindo Jesus passa pelos Bartimeus, pessoas que estão em profunda miséria e necessidade, pessoas que estão precisando da misericórdia, do amor, e a gente olha e ignora. A gente olha e ainda manda calar a boca, para de me incomodar, para de me dar trabalho, para de me encher as paciências, deixa eu continuar caminhando, que eu estou seguindo o mestre. Aquela multidão, na verdade, eu poderia até dizer uma coisa, parece que eles também não estavam entendendo direito a quem eles estavam seguindo. Como que alguém que segue Jesus, ouviu o que ouviram aqui durante todos aqueles anos, ao ouvir um mendigo gritando, tem misericórdia, compaixão de mim, manda o mendigo calar a boca. Isso daqui também serve para nos fazer pensar. Quantas das vezes a gente também não se comporta como essa multidão, como aqueles discípulos. Amados, nós precisamos ter atenção aos Bartimeus. Nós precisamos ter atenção aos Bartimeus, o Bartimeu que às vezes é um novo convertido, o Bartimeu que às vezes é alguém que ainda não conhece Jesus, o Bartimeu que às vezes é alguém que está debaixo do nosso teto, o Bartimeu que às vezes é um familiar nosso. Tenha sensibilidade para ouvir o que o Bartimeu tem a dizer. Mesmo que você talvez não tenha condições nenhuma de levar o que Bartimeu tanto precisa. Pastor, eu não tenho condições de mudar a vida daquela pessoa por completo, mas alguma coisa nós podemos fazer. Nem que seja dizer, olha, estamos aqui juntos, olha, pode contar comigo, se precisar pode conversar, se precisar você tem meu número, olha, se coloque à disposição. Amados, nós precisamos ter compaixão dos Bartimeus,
mundo afora, porque Jesus está voltando. Os dias estão passando, a cada dia que passa fica mais próxima a vinda do nosso Senhor, e nós não podemos ter esse olhar frio sobre essas pessoas. Segunda coisa que eu quero destacar aqui nessa mensagem, é influenciados pelo contexto. E aí a gente vai entender também um pouco melhor do porquê que a multidão agiu daquela maneira. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais. Como eu destaquei aqui, esse texto ele acontece numa estrada, a estrada de Jericó para Jerusalém. Aí deixa eu te contar algo aqui, uma curiosidade. Você sabia que aquela era a estrada, uma das estradas mais perigosas em Israel? Uma curiosidadezinha, não precisa abrir não, mas eu vou abrir aqui para você. Lá em Lucas capítulo 10, no versículo 30, o Senhor Jesus ele conta a parábola do bom samaritano. Agora, uma coisa interessante, olha o lugar, o cenário que Jesus escolhe para contar aquela parábola. Versículo 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele então caiu nas mãos de alguns ladrões. O Senhor Jesus sabia, certamente, que aquela era uma estrada perigosa, que aquela era uma via perigosa, então ele escolhe aquele ambiente para contar a parábola do bom samaritano. Aquela era uma das estradas mais perigosas, e quando as pessoas iam fazer viagens, geralmente eles faziam o quê? Caravanas para poder viajar. Não se viajava sozinho por conta da segurança. Então eles faziam ali caravanas e iam na direção de Jerusalém. Só que tem uma coisa, naquela estrada haviam grupos de assaltantes, haviam ladrões, haviam grupos criminosos que atuavam ali, e os assaltos eram extremamente violentos. Tanto que nós vemos aqui na parábola do bom samaritano que o homem da história, ele é assaltado e ele fica quase que morto no chão. É uma parábola que fala sobre algo muito violento. Então, o contexto daquele lugar influenciava as pessoas a agirem daquela maneira. A agirem daquela maneira fria, a agirem daquela maneira tão insensível, porque eles estavam numa estrada violenta. Então, quando eles viam Bartimeu se levantando e gritando, eles então declaram, olha, cala a boca, aquilo era um instinto de defesa. Porque muitos mendigos também, que não tinham nada para perder, assaltavam pessoas naquela estrada. Bartimeu, para muitos, representava perigo. Bartimeu, para muitos, representava alguém que poderia praticar uma violência contra eles. E então Bartimeu começa a gritar, as pessoas influenciadas pelo contexto onde estavam, manda Bartimeu se calar. Fica aí, não vem roubar a gente não, não vem para cá não, porque não sabia quem se tratava. E aí eu destaco algo para você aqui, às vezes o contexto ele esfria a nossa compaixão, não é verdade? Às vezes a gente está andando por um lugar ali, imagina você no centro da cidade, onde você vê ali muitas pessoas, né, pedindo ajuda, coisa e tal. Eu digo para você, a primeira vez que eu andei lá no centro, lá eu estava andando olhando para todo lado, assim, né, cheio de medo. Já paulista, né, ainda vai andar lá no centro do Rio, aí que já se viu. E às vezes o medo, ele nos esfria, porque a gente vê o necessitado e fica com medo dele. A gente vê o necessitado e ao invés de ver alguém que precisa de ajuda, a gente vê uma ameaça. Eu não vou ajudar essa pessoa não, eu não vou dar muita atenção não, vai que ele faz algum mal para mim, vai que ele me rouba, vai que ele me passa para trás. Amados, o contexto de medo, ele tem essa capacidade de esfriar a nossa compaixão. Certamente muitas pessoas daquela multidão agiram daquela maneira por conta dessa influência. E aí eu quero levar você a pensar do seguinte, primeira coisa, olhando para nós, será que nós temos sido influenciados também assim pelo contexto? Será que de tanta notícia ruim que a gente ouve, a gente tem se deixado levar sobre essas coisas e ficado cada vez mais individualista e ficado cada vez mais egoísta? Eu não vou olhar não, porque se está naquela situação lá, boa coisa não fez. Eu não vou ajudar não, porque, eu não sei se aquela pessoa vai me passar para trás. E se for mentira? Amados, todo mundo já foi passado para trás alguma vez, não é verdade? Uma vez vou contar uma história aqui rapidinho. Uma vez eu estava com a Natane no mercado, né? Aí a gente estava lá no mercado, estava fazendo compra. Aí veio um rapaz, mas eu tomei até um susto, que na hora que eu olhei para trás, um rapaz, moço, não tem como me ajudar e tal.
Estava no caixa já, ele pegou de supetão, eu quero só comprar uma fralda aqui para minha filha, coisa e tal, lembra desse dia? Rapaz pegou lá, eu falei, não, pode pegar lá, pega lá a fralda. Aí, irmãos, o rapaz veio com a fralda mais cara que tinha no mercado. Eu olhei, eu falei, não, essa fralda aí. Falei, não, passa aí. Pegou no susto ali naquele momento. E aí, infelizmente, na hora que a gente estava saindo do mercado, a gente viu que, na verdade, aquele rapaz estava buscando aquilo para trocar por outra coisa. E aí, naquele momento, a gente fica até meio chateado, né? Poxa, a gente ajuda, né? E a pessoa vai e faz isso. Só que a gente tem que tomar cuidado para que isso também nos esfrie, para pensar que todos são assim. Às vezes a gente pega uma experiência ruim e aí passa a pensar que todo mundo que pede ajuda é ruim. Não. Nós não podemos ser influenciados negativamente pelo ambiente. A estrada de Jericó para Jerusalém era uma estrada perigosa. Mas eles foram exortados por Jesus, aqui nesse texto nós vemos, a não serem influenciados pelo ambiente. Eu não sei se o ambiente onde você convive, as pessoas, as experiências que você teve, te levaram a algumas experiências desagradáveis, mas eu quero destacar que nessa palavra, nessa mensagem, não permita que essas experiências venham minar, venham matar a sua compaixão, venham matar o amor que há no seu coração, o seu desejo de servir. Pastor, eu tentei discipular uma pessoa, mas ela sumiu e nunca mais voltou, perdi tempo com ela. Não perdeu não, a semente foi lançada lá. Pastor, eu estava cuidando aqui, discipulando aquela pessoa, só que aí de repente ela não quer. Valeu. O microfone desligou. Nós vemos aqui duas coisas, religiosidade e medo nesse texto. Religiosidade daqueles que já conheciam Jesus e estavam seguindo juntamente com a multidão, e na hora que Bartimeu começa a gritar, os religiosos que estavam ali no meio, eles viram Bartimeu como uma intromissão, eles viram Bartimeu como alguém que estava ali atrapalhando, porque Bartimeu, ele começa a gritar, ele começa a pedir ajuda, só que o religioso naquela multidão, ele estava pensando o quê? Eu estou indo para Jerusalém, você está me atrapalhando. Eu estou tentando seguir aqui, Jesus, que a gente vai tomar o poder lá e você está me atrapalhando. A gente está indo lá para Jerusalém para chegar com tudo lá e o necessitado está atrapalhando. O religioso vê o necessitado como alguém que atrapalha, vê a ação de um necessitado, um pedido de ajuda como uma intromissão. O que essa pessoa quer da minha vida? O que essa pessoa aqui quer comigo aqui? E, por outro lado, nós vemos também o exemplo que eu falei aqui, das pessoas que se intimidaram por conta do ambiente em que estavam e deixaram que o medo tomasse o coração delas. Em nome de Jesus, deixa eu destacar aqui para você uma coisa. Se você tem o chamado do Senhor para servir em determinados lugares, servir ao Senhor em determinados contextos, ajudando determinadas pessoas, não se intimide. Não tenha medo de colocar a mão no arado. Mas pastor, eu não sei onde que Deus vai me levar, eu não sei o que vai acontecer quando eu chegar naquele lugar e fazer o que Deus me mandou fazer, eu não sei qual que vai ser a reação, eu não sei o cenário que eu vou encontrar. Amados, leve a luz, deixa Deus usar você para cuidar de crianças, deixa Deus usar você para cuidar de juvenis, deixa Deus usar você para cuidar de jovens, de adultos, homens, mulheres, moradores de rua, pessoas necessitadas, órfãos, viúvas. Eu não sei o que Deus levanta você para fazer, mas não permita que o contexto venha te influenciar para jogar tudo para o alto. Não permita isso. Repito, o medo gerado pelo contexto pode minar a nossa compaixão. E caminhando aqui para o terceiro ponto dessa mensagem, e agora chegando aqui finalmente ao tema dela, o mistério da capa. Já preparei aqui você em todo o ambiente aqui onde isso acontece. Você já sabe quem é Bartimeu, você já sabe o lugar onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. Agora, no terceiro e último ponto, quero falar com você sobre
largando a capa. Para mim, o ponto alto dessa mensagem aqui é esse ponto. Abre aí comigo o versículo 50. Versículo 50 que diz assim: atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Deixa eu te falar uma coisa aqui, a capa era um único utensílio que aquele homem tinha. A capa, para um mendigo em Israel, era um utensílio de defesa. A capa era o que ele tinha para se esquentar no frio, a capa era o que ele tinha para se esconder das ameaças, porque ele estava num ambiente hostil, e a capa era também o instrumento que ele tinha para poder o quê? Esticar na frente dele durante o dia, para que as pessoas pudessem jogar ali as esmolas. Esse para mim é o ponto alto. A capa era a única coisa que dava algum tipo de provisão para aquele homem. A capa era a única coisa que ele tinha, era o que tinha para sobreviver. A capa, ele não poderia abrir mão em hipótese alguma, porque se ele abrir mão da capa e vier a noite fria, ele morre de frio. Se ele abrir mão da capa, ele vai ficar exposto aos homens violentos. E se ele abrir mão da capa, ele não vai ter o que esticar na frente dele para receber esmola. Irmãos, a capa na vida daquele mendigo era para sobreviver um dia após o outro. A capa não gerava vida abundante, era sobrevivência. Um dia vencido, agora mais outro, agora mais outro, agora mais outro. A capa representava tudo que Bartimeu possuía. E aí a palavra nos declara aqui no versículo 50, que quando Jesus manda chamar Bartimeu, depois de muito insistir, depois de muito martelar, depois de muito gritar, a palavra do Senhor declara que Bartimeu joga a capa para o lado e vai até Jesus. Ele joga a capa para o lado e ele vai de encontro a Jesus. Esse ato significa muito na vida de Bartimeu. Sabe o que significa? Atirar a capa significa depositar toda a esperança e toda a confiança em Jesus. Ele abriu mão daquela capa, sabe por quê? Ele entendeu uma coisa: ele me chamou, eu não preciso mais disso aqui. Ele me chamou, eu não preciso mais desse utensílio para sobreviver, porque eu encontrei agora a vida abundante, eu não preciso mais da capa. E aí eu digo para você nessa manhã, a capa poderia fazer Bartimeu cair na hora que ele fosse correr, porque ele era cego. A palavra diz que ele deu um salto e correu na direção de Jesus. Ele poderia tropeçar na capa e cair. A capa poderia também limitar os movimentos de Bartimeu. Imagina o que passava na cabeça daquele homem: eu não posso perder tempo. Se eu demorar a chegar, pode ser que ele vá embora. A capa poderia limitar os movimentos dele. A capa representa para nós aqui muita coisa. Autossuficiência, medo, insegurança. A capa pode nos fazer ficar preso no passado, mesmo tendo encontrado Jesus no caminho. Porque a capa de Bartimeu acompanhou certamente por muitos anos. Aquela capa certamente tinha um cheirinho do Bartimeu. Aquela capa certamente tinha uma sujeira ali já de anos. Aquela capa tinha uma série de coisas que Bartimeu poderia olhar e fazê-lo ficar preso no passado. Sentir aquele cheiro e lembrar: poxa, eu fui mendigo, puxa, eu sofri aquilo, puxa, eu passei por aquela situação. A capa poderia fazer Bartimeu ficar preso no passado. Bartimeu, então, joga a capa para o lado, porque ele quer largar, jogar fora tudo aquilo que ele passou e viver o novo de Deus. E aí eu digo para você, nós precisamos largar as capas na nossa vida. Nós precisamos largar as capas do plano B. Porque a capa para Bartimeu poderia ser o seguinte também: olha, agora eu estou curado da minha cegueira, eu vou levar minha capa porque vai que eu preciso. Eu vou levar minha capa comigo porque vai que eu volte a mendigar, vai que eu volte a precisar de esmola. Mas Bartimeu joga a capa fora porque ele entendeu que tudo estava sendo feito novo na vida dele. Amados, tem coisa que você tem que jogar fora do seu passado e esquecer.
A capa tem que ser jogada fora, tem que ser lançada para o lado. Se desapegue do passado, esqueça o mau cheiro da capa, esqueça o sangue que tem na capa. Talvez você usou essa capa para se defender, talvez você usou da sua autossuficiência para cobrir as suas feridas, talvez você tenha se escondido atrás do medo para não ser ferido de novo, mas o Senhor diz para nós nessa manhã, nessa palavra, a capa do passado tem que ser jogada fora para viver o novo de Deus, para viver o melhor de Deus. E aí aquela frase que vez por outra eu cito, o bom é inimigo do melhor. Bartimeu poderia ficar olhando para a capa e se sentir dependente daquilo tudo. Pastor, olha, eu estou indo agora, hein? Mas eu vou deixar esse planinho B aqui, porque se de repente essa nova escolha que eu estou fazendo der errado, o planinho B está aqui, eu volto. Pastor, olha, eu vou lá, eu vou tentar seguir Jesus, vou tentar fazer o que Jesus manda, mas é o seguinte, eu vou deixar isso aqui, o planinho B aqui pronto, porque se der errado eu volto lá. Amado, não tem plano B quando se trata de vida com Jesus. A gente se lança por inteiro. A gente se lança por inteiro. Como eu falei, a capa poderia fazer Bartimeu ficar aprisionado ao passado. Só quem tem um passado de dor sabe o que representa você ficar com aquelas lembranças do passado, vez por outra voltando, talvez de alguma violência que você tenha sofrido, talvez de algum abandono que você tenha sofrido, de alguma rejeição, talvez de algum ato covarde que você tenha sofrido, uma perseguição, seja lá o que for. As lembranças do passado, elas nos impedem de viver o presente e prosseguir para o futuro. Bartimeu lança a capa fora e corre até Jesus, porque ele entendeu, eu não vou precisar mais mendigar, eu não vou mais ficar à beira do caminho, eu não vou precisar mais me defender, eu não vou precisar mais ficar me preocupando e esquentar do frio, porque eu encontrei nova vida. E aí a gente vê aqui no versículo 52, olha só aqui comigo, versículo 52. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Sabe o que esse finalzinho aqui significa? Se você ler antes, no começo do relato, onde que Bartimeu estava? À beira do caminho. Bartimeu estava à beira da estrada, só que a partir do momento em que ele encontra Jesus, ele passa a não mais ficar à beira da estrada, mas ele passa a seguir Jesus estrada fora. Ele passa a não mais ficar lá isolado, lá paradinho, mas agora ele segue a estrada, porque na estrada ele vai acompanhar Jesus, e acompanhando Jesus, não precisa ficar esquentando cabeça com a capa que ficou lá atrás, sabe por quê? Jesus vai abençoar com a provisão, Jesus não vai deixar eu morrer de frio, Jesus não vai fazer eu mendigar de novo, Jesus não vai fazer eu voltar a viver aquelas dores do passado, agora é vida nova, agora é coisa nova. Sabe por que ele não precisou mais da capa? Porque ele entrou para a estrada fora junto com Jesus e foi seguindo Jesus. Na estrada com Jesus, nós não precisamos mais usar as armas de defesa da vida do passado, nós não precisamos mais da capa para se esconder, porque o sangue de Jesus nos cobre. Não é mais a capa do passado, não é mais a capa da miséria, é o sangue do Cordeiro perfeito de Deus. E tendo esse sangue derramado sobre nós, o Senhor nos dá novas armas, o Senhor nos dá nova armadura, o Senhor nos dá novos utensílios para caminharmos e vivermos para a glória de Deus. Bartimeu entendeu que a vida dele deu uma reviravolta. Não foi uma de 360 não, que às vezes a gente fala isso errado, né? Olha, deu uma virada de 360 graus, então ele voltou a ser o que ele era. Ele deu uma virada de 180 na vida dele e nunca mais foi o mesmo. Foi curado da sua cegueira, foi curado da sua miséria, e eu acho lindo nesse texto o seguinte, quando diz aqui que ele seguiu Jesus estrada fora, sabe o que eu vejo aqui também? Bartimeu entendeu uma coisa, fui curado, agora eu posso abençoar vidas também, posso levar cura também. Porque esse Bartimeu, pensa comigo, Bartimeu poderia ter sido curado, oh maravilha, vou voltar agora para a beira da estrada, e vou esperar agora morrer que eu vou para o céu. Só que não, Bartimeu, a beira da estrada não pertence mais a ele. A beira da estrada não pertence mais a você. Aquele lugarzinho parado para se esconder com medo, esse lugar não é teu. O Senhor Jesus tem uma caminhada para você. Bartimeu foi enviado. Bartimeu se tornou discípulo.
Poderia até dizer que Bartimeu se tornou um missionário naquele momento. Ele foi seguindo estrada fora. E na estrada fora com Jesus, nós não precisamos ficar se preocupando com a defesa da nossa própria força, porque Ele nos dá armadura, Ele nos dá um escudo, capacete, espada, couraça da justiça, sandálias, Ele nos cobre, nos reveste por inteiro. E é assim que nós lutamos o bom combate. É como a gente vê lá em Timóteo, né? Semana passada a gente teve aula da carta de Paulo a Timóteo, é lutar o bom combate da fé. É lutar o bom combate para poder chegar no final da vida e declarar como o apóstolo Paulo declarou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essa é a caminhada que o Senhor tem para nós. Não é combati o bom combate, guardei a capa e cheguei aqui com a fé mais ou menos, não. É completei a carreira e guardei a fé. Guarda a capa não, guarda a fé. A capa fica do lado. Então, amados, que em nome de Jesus nós possamos aqui nessa manhã meditar nessas verdades, meditar nessa palavra e que possamos refletir bastante nisso. E outra coisa, falei que eu ia sempre colocar a gente dos dois lados na história, né? Que nós possamos também ser usados por Deus para levar essa mensagem à vida de outras pessoas. Chegar para aquela pessoa que nós amamos, que estamos pregando, que estamos discipulando e dizer para elas: fulano, larga a capa, leva essa mensagem, fala: olha, não precisa ficar apegado a isso mais. Que às vezes a gente está discipulando e cuidando de alguém que sofreu no passado com alguma situação e ela fica o tempo inteiro resgatando aquilo, né, remoendo aquilo. Pastor, no passado eu sofri com uma depressão profunda. Pastor, no passado eu sofri com uma dor tremenda. Isso vai voltar, pastor, o fantasma está voltando. Joga a capa fora. Quando a gente carrega a capa, a gente continua sentindo o cheiro. Quando a gente carrega a capa, a gente continua vendo a sujeira. Deixa para trás. Eis que tudo se faz novo. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar de pé. Poderíamos até dizer o seguinte: o cego mendigo que se tornou discípulo. Bartimeu, no final das contas, ele não é mais apresentado como um cego mendigo à beira do caminho, mas um discípulo que está na estrada, caminhando e seguindo o Mestre, fazendo a vontade de Jesus, sendo bênção para impactar a sua geração. Que nós possamos, amados, feche seus olhos, nós vamos orar agora. Eu quero convidar você agora a relembrar comigo alguns pontos dessa mensagem, antes de orarmos. Quero convidar o Ministério de Louvor a vir cá para nós louvarmos ao Senhor mais uma última vez. Quero lembrar com você mais uma vez. Bartimeu tinha uma vida de miséria. Bartimeu, ele tinha até aquele momento só 3 coisas na vida dele. Que era o seu nome, que fazia referência ao seu pai, a sua cegueira e a sua mendicância, a sua miséria, a sua capa, que representava muito bem tudo isso. Bartimeu, ele é alvo do desprezo de muitas pessoas por conta do perigo do contexto. Amados, o Senhor traz algo ao meu coração também nesse momento. Talvez você esteja sofrendo por atitudes de pessoas nesse momento e você não consegue entender o porquê disso. Amados, que possamos ter o discernimento, porque muitas pessoas, quem está lá fora, sob o domínio do maligno, eles estão sob essa influência do lugar. Não leve para o coração, não tenha raiva da pessoa, não guarde o rancor, mas que você possa ter esse discernimento espiritual de saber, as pessoas sem Jesus, elas agem sob a influência da estrada perigosa. Amados, nós não lutamos contra carne nem sangue. E no terceiro e último ponto dessa mensagem, conforme vimos, a capa precisa ser jogada fora. A capa que remete ao passado de miséria, de dor, de coisas vergonhosas. Pastor, eu tenho vergonha do que eu fiz. Joga a capa nas mãos de Deus. Coloque na mão de Deus para que Ele escreva uma nova história. Não viva de passado, não viva de fracassos, não viva dos erros que você cometeu, mas que você possa ser como Bartimeu, se levantar, entrar estrada fora com Jesus e viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Ensine pessoas também a largarem suas capas. Seja instrumento de salvação, em nome de Jesus.
leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti, leva-me aos cativos, me leva aos oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão, eu quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto. Leva-me ao teu grande amor, receber teu abraço, sentir teu perfume, beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti e menos de mim, preciso muito mais de ti, menos de mim, anseio muito mais de ti, menos de mim. Leva-me à tua glória, leva-me aos teus rios, eu quero muito mais de ti, leva-me aos teus rios, me leva aos oprimidos, eu vou anunciar o teu amor, eu vou anunciar o teu perdão, quero ir mais alto, preciso ir bem mais alto, leva-me ao teu grande amor, receber teu abraço, sentir teu perfume, beija-me com os teus beijos, Senhor. Eu quero muito mais de ti, menos de mim, preciso muito mais de ti, menos de mim, anseio muito mais de ti, menos de mim. Senhor, nós te oramos nessa manhã, nós te pedimos, usa-nos, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, usa-nos, Senhor, para ir de encontro aos Bartimeus. Nós não queremos, Senhor, olhar para os Bartimeus com indiferença, nós não queremos, Senhor, deixar as oportunidades de ser bênção passar, nós não queremos ser religiosos, nós não queremos, Senhor, ser pessoas que ignoram o sofrimento alheio. Senhor, nós não queremos viver de maneira irrelevante nesse mundo. O Senhor não nos alcançou para sermos apenas enfeites na sua prateleira. O Senhor nos alcançou, ó Pai, e nos fez vaso de barro, vaso para a honra do Senhor. Usa-nos, Senhor, para levar a tua bênção. Que possamos, Senhor, largar a capa das experiências ruins do passado, largar a capa, Senhor, que nos amarra, que nos prende, que nos limita os movimentos. Quantas pessoas, Senhor, não dão passos adiante, porque
que se sentem inseguras, amedrontadas, até mesmo, Senhor, presas a feridas, lembranças do cheiro que a capa traz, lembranças, ó Pai, que a imagem da capa traz. Senhor, nós não queremos ficar à beira do caminho, nós não queremos, Senhor, ficar ali marginalizados, mas nós queremos levar libertação, nós queremos levar salvação, nós queremos levar esperança, transformação. Senhor, nos use para a Tua glória. Ó Pai, levanta-nos para viver o ministério que o Senhor nos tem dado a viver. Senhor, levanta-nos, ó Pai, para fazer a diferença nesse mundo, discipular pessoas, nos dê amor, paciência, compaixão. Senhor, que nós possamos ser e ter a conduta que o Senhor ensina lá no Sermão da Montanha. Oh Pai, que possamos amar, oferecer aquilo que temos recebido de Ti, Senhor, oferecer amor, oferecer a compaixão, as oportunidades. Leva-nos, Senhor, aos marginalizados desse mundo. Leva-nos, Senhor, às famílias que estão quebradas. Leva-nos, Senhor, aos filhos que estão perdidos, aqueles que estão, ó Pai, perdidos nas ruas, debaixo dos viadutos, nas praças, nas praias, Senhor, em todos os lugares por onde passamos, no nosso condomínio, ao lado da nossa casa. Senhor, em nome de Jesus, nos dê um olhar sensível, nos dê um olhar sensível. Nós oramos a Ti, te agradecemos pela Tua palavra e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor com alegria do seu coração. Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando, irmão e irmã. Que nós possamos continuar meditando nessa palavra. Você que tiver essa oportunidade, chegando em sua casa, quando for ler a Bíblia lá, abra novamente nesse texto, medite mais uma vez nessa palavra. Conforme eu falei, são muitos detalhes, muita coisa que a gente vai percebendo no texto e vai vendo revelações maravilhosas. Fala, Senhor, que lição. Às vezes eu passei por essa capa aqui, nunca percebi essa capa nesse texto que Bartimeu lançou. Bartimeu que estava à beira do caminho. Que nós possamos meditar nessas palavras em nome de Jesus. O Senhor continue falando contigo, te abençoando e te guardando. Estamos chegando ao fim deste culto nessa manhã. Que você possa ter um domingo abençoado na sua casa, um domingo abençoado juntamente com a sua família, em nome de Jesus. O Senhor te leve em paz. Muito bom tê-los conosco aqui nessa manhã. Quero aproveitar aqui e desejar um feliz Dia dos Pais para os papais que estão aqui conosco. Márcio, Xande, Deus abençoe sua vida. Aos próximos papais, o Igor já está na fila aí, o Lucas. Depois do Igor e do Lucas eu entro, sou o terceiro da fila. Deus abençoe. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo, amados. Quero orar também agradecendo ao Senhor pela vida dos pais. Orar agradecendo pela vida do meu pai também. Mandar um feliz Dia dos Pais para o Rogério Senziani. Muita saudade, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã na Tua casa, essa manhã de louvor, de adoração. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui, esse momento reunidos, ó Pai, junto aqui com irmãos e irmãs que o Senhor tem nos dado, ó Pai, nessa caminhada, discípulos e discípulas do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque nós temos agora a oportunidade de voltarmos com as nossas atividades presenciais, de maneira devagar, ainda com algumas restrições, mas para nós é uma grande alegria. Muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos dá. Como é bom te servir, como é bom te adorar e oferecer a Ti, Senhor, a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, e apresento a Ti também a vida dos pais, aquele, Senhor, que o Senhor tem dado o ministério de abençoar a vida dos seus filhos. Pai, use os pais da Tua casa como discipuladores, que eles possam ensinar os seus filhos a não apenas frequentar templo, mas a ser discípulo de Jesus, a ser homens e mulheres de Deus.
Ó Pai, abençoe os pais que nos assistem nessa transmissão, que nós possamos, Senhor, honrar esse ministério que o Senhor nos dá. Abençoe também os pais espirituais, Senhor, aqueles que cuidam da vida de discípulos, aqueles que são discipuladores, consolidadores. Muito obrigado, Senhor. Esteja abençoando cada família, que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença, Senhor, e que possamos, ó Pai, ainda hoje, estar na Tua presença, nesse dia de comunhão com a nossa família, por onde quer que formos, em nome de Jesus. É assim que nós oramos. Amém, amém e amém. Que você possa ter um domingo abençoado, um dia cheio da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, receba a bênção nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje e permaneça para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o Senhor, um domingo abençoado, igreja.